Bem-vindo e obrigado por se juntar a nós para esta série de profecias bíblicas, 3 mensagens cósmicas, o conflito final da Terra. Ao olharmos para o mundo de hoje, vemos incerteza. Incerteza nos mercados econômicos, incerteza política e incerteza com os padrões climáticos e o aquecimento global. Olhamos ao redor do mundo e vemos pandemias, epidemias, desastres naturais por toda parte e nos perguntamos, o que o futuro reserva? Deus tem uma mensagem para esta geração que é feita sob medida para prepará-la para o que virá sobre o mundo como uma surpresa avassaladora. A boa notícia é que o Apocalipse revela a mensagem de Deus para o fim dos tempos para a humanidade. Ao longo desta série, iremos estudar 3 mensagens cósmicas, mensagens que nos comunicam com relevância, sentido e propósito nos dias atuais. Vamos orar enquanto abrimos a palavra de Deus e mergulhamos neste primeiro assunto desta série de 3 mensagens cósmicas. Você poderia orar comigo, por favor? Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado porque tens uma mensagem para esta geração, porque o mundo não foi deixado em silêncio para vagar em confusão e escuridão. Obrigado porque a luz da Tua palavra brilha e porque as mensagens enviadas do céu nos falam de esperança, segurança e grande significado. Agradecemos-te por isso, em nome de Jesus. Amém. Esta primeira apresentação trata de uma introdução às mensagens dos 3 anjos. Este título pode ser familiar para você ou pode ser um pouco confuso. No livro do Apocalipse, Deus nos oferece 3 mensagens impactantes, universais, eternas e dramáticas, que são apresentadas como sendo proclamadas por 3 anjos no meio do céu. Nós as denominamos 3 mensagens cósmicas. Elas tratam de uma luta intergaláctica. Elas abordam uma controvérsia entre o bem e o mal. Elas tratam da mensagem final de Cristo para a humanidade. Para entender essas mensagens em seu sentido mais pleno, é necessário compreender o contexto maior desta controvérsia entre o bem e o mal. Nesta primeira apresentação, vamos analisar Apocalipse, capítulo 12, que é uma introdução ao capítulo 14 de Apocalipse. O tema deste capítulo em Apocalipse 12 é Jesus vence e Satanás perde. O livro do Apocalipse desvenda a história e ele também decifra o código de Satanás. Você me acompanha por alguns instantes em uma viagem de volta ao tempo da Segunda Guerra Mundial. Os exércitos de Hitler estavam atacando a Inglaterra e as divisões panzer-nazistas avançavam muito rapidamente pela Europa. A apenas 32 quilômetros do outro lado do Canal da Mancha, Hitler se movia rapidamente para destruir a Inglaterra. Os ataques aéreos eram frequentes, acontecendo quase todas as noites. Winston Churchill planejava como neutralizar os ataques de Hitler em suas salas de guerra de Churchill. Você ainda pode visitar essas salas subterrâneas em Londres hoje. Eu as visitei em várias ocasiões. E lá, naquelas salas de guerra subterrâneas, a estratégia de guerra era planejada. Mas não muito distante dali, Rio Tâmisa acima, em Bletchley Park, havia um grupo de pessoas, os criptoanalistas. O desejo deles era decifrar o código Enigma alemão. Simon Singh escreveu O Livro do Código, a história secreta dos códigos e da criptoanálise. Nesse livro, ele relata a história dos criptoanalistas de Bletchley Park. Hitler possuía 159 milhões de códigos Enigma que precisavam ser decifrados e esses criptoanalistas estudavam os códigos. E havia um criptoanalista brilhante chamado Alan Turing. Ele era um gênio da matemática. Ele era um oficial de inteligência em criptointeligência e começou a estudar esses códigos, procurando descobrir como quebra os códigos alemães,
Enquanto fazia isso, ele desenvolveu um método para quebrar os códigos alemães e, por vezes, eles conseguiam rastrear os submarinos alemães em tempo real. Outras vezes, eles podiam informar as forças aliadas onde os submarinos alemães estavam para que fossem destruídos e onde estavam os navios aliados para que evitassem ataques de submarinos alemães. Os criptoanalistas foram em grande parte responsáveis por ajudar a encurtar a guerra. Na verdade, Jack Good, um dos criptoanalistas, disse o seguinte: "Não direi que o que Turing fez nos fez vencer a guerra, mas ouso dizer que poderíamos tê-la perdido sem ele." Criptoanalistas foram cruciais na Segunda Guerra Mundial para identificar submarinos e permitir às forças aliadas evitá-los e destruí-los. O livro do Apocalipse é um decifrador de códigos. Ele decifra o código de Satanás, desmascara seus planos, à medida que estudamos estas profecias no livro do Apocalipse. Nós descobriremos como o código de Satanás pode ser quebrado. O livro do Apocalipse desmascara os planos do maligno, revela os planos de Deus. Apocalipse 12 descreve este grande conflito, a controvérsia cósmica e a luta intergaláctica entre o bem e o mal. Apocalipse 12, Jesus vence, Satanás perde. Há 4 grandes episódios no Apocalipse 12. Vamos analisar cada um desses episódios, e eles nos prepararão para entender as 3 mensagens cósmicas em Apocalipse, capítulo 14. No episódio número 1, há uma batalha pelo trono. Venha comigo. Viaje comigo de volta através dos milênios do tempo. Viaje comigo à sala do trono do universo. Viaje comigo ao epicentro deste conflito, onde tudo começou. Apocalipse 12, 7 a 9 diz: houve guerra no céu. Estranho, né? A guerra eclode onde? No céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e este, com seus anjos, também combateu, porém não foram capazes de vencer. O texto bíblico prossegue: e não se encontrou mais lugar para eles no céu. Então o grande dragão foi expulso, a antiga serpente, diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Satanás é um enganador. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Cada anjo precisou fazer uma decisão. A Bíblia diz: o dragão e seus anjos pelejaram, e Miguel e seus anjos pelejaram. Então houve um conflito intergaláctico, uma batalha ao estilo de Guerra nas Estrelas, entre as forças do bem e as forças do mal, entre as forças do céu e o que logo se tornou as forças do maligno. O ponto crucial tinha de ser a lealdade. A questão era: quem é digno de governar? Esta é uma controvérsia de Guerra nas Estrelas que vai muito além do que podemos imaginar. Cada anjo teve que fazer uma escolha. Naquele primeiro conflito, não houve absolutamente nenhuma neutralidade em absoluto. Há um tempo li uma história que ilustra a neutralidade em conflitos e crises. Havia um jovem estudante universitário, e este jovem estava olhando os classificados no jornal e pesquisando em seu iPad para tentar encontrar um emprego para o verão. Ele ia para uma faculdade cristã que era bem cara, então precisava cobrir os custos. Então ele pesquisou: onde trabalhar no verão? Achou um anúncio no iPad que indicava, como ele pesquisou no Google, que havia um pagamento bastante bom se ele fosse para o Canadá e cortasse madeira, passasse o verão nas florestas e cortasse a madeira lá. Ao olhar os anúncios, ele observou o salário por hora e percebeu o valor que poderia faturar durante o verão. Ele ficou realmente entusiasmado com a ideia, então decidiu se inscrever e seguir para o Canadá para cortar madeira. Seus amigos começaram a aconselhá-lo e disseram: olha, se você for para lá, aqueles homens rudes, durões, que xingam, bebem e falam palavrões, vão acabar com você. Você é um jovem magro, que não possui muita substância, e eles simplesmente vão partir você ao meio, de fato.
Assim que souberem que é cristão, vão ridicularizá-lo. Terá um verão horrível. Precisava do dinheiro, então foi. Quando ele voltou do verão, seus amigos perguntaram: "E aí, como foi trabalhar com eles?" Ele sorriu e disse: "Fui ótimo. Ganhei muito. Não tive um problema sequer." "Se saiu bem?" "Bem, por que você se saiu tão bem?" "Eles nunca descobriram que eu era cristão." Neutro. Neutralidade. Eles nunca descobriram que eu era cristão. Naquela batalha cósmica entre o bem e o mal, cada anjo teve que fazer uma escolha. Nestes 3 que estudaremos, no conflito final da Terra, nos últimos dias da história, nestes dias, todo ser humano terá que tomar uma decisão. Não haverá neutralidade nem meio termo neste conflito entre o bem e o mal. A escolha livre é um princípio de Deus. Deus criou cada um de nós com consciência, com razão, com julgamento. Cada um de nós possui essa capacidade, essa habilidade inata de escolher livremente. E no conflito final da Terra, a humanidade inteira será levada àquele momento crucial do destino, àquela decisão. Apocalipse 22. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é santo, seja santificado. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é injusto, seja injusto ainda. Todo ser humano terá que tomar essa decisão. Isso já te cativou? Talvez você esteja um pouco neutro, talvez em cima do muro, não se comprometeu totalmente com Cristo, não dedicou sua vida a Ele. Mas ainda assim existe esse desejo em seu coração de se dedicar a Cristo. Este é o momento de tomar essa decisão. Estamos vivendo um tempo de crise na história da Terra. Estamos nos momentos finais da história da Terra e a liberdade de escolha. Deus nunca te forçará, mas a liberdade de escolha é um princípio fundamental do governo de Deus. Uma escritora do século XIX, com discernimento espiritual, escreveu em um manuscrito de 1899 o seguinte: Cristo mostra que não pode haver neutralidade em seu serviço. Não existe o quê? Neutralidade. A alma não deve se satisfazer com nada menos que a consagração total. Consagração do pensamento, voz, espírito e cada órgão do corpo. Cristo nos apela para que sejamos totalmente comprometidos com Ele. Esta declaração diz: não basta que o vaso seja esvaziado, deve ser preenchido com a graça de Cristo. Jesus anseia preenchê-lo com sua graça e poder. Ele anseia por preenchê-lo com seu Santo Espírito. Ele anseia que você seja uma testemunha poderosa para Ele num mundo de trevas, brilhando como luz para seu reino. Não há possibilidade de neutralidade na guerra final da Terra. Veja o que diz a Escritura, Apocalipse 12, 7 a 8. O dragão, esse é o diabo. E os seus anjos pelejaram, mas não prevaleceram. E não se achou mais lugar para eles no céu. Eu adoro essa conjunção mas que está ali. O dragão ou o diabo e os seus anjos lutaram, mas eles não o quê? Naquela primeira batalha entre Cristo e Satanás, eles não prevaleceram. Jesus é o vitorioso e Satanás é o derrotado. Jesus é o valoroso guerreiro. Jesus é o general conquistador. Jesus é o Senhor que sempre vence. Jesus é o Rei que triunfa. Jesus jamais perdeu uma batalha para Satanás, e ele não perderá a batalha por sua alma, meu amigo, pois ele é o Rei triunfante. Quando 1/3 dos anjos, segundo o Apocalipse, lutou contra Cristo no céu, Jesus se levantou e com todo o seu poder e força os expulsou do céu. No episódio 2, Jesus triunfa e Satanás é derrotado. Milênios se sucedem. Satanás elabora a sua próxima estratégia. Cristo, o Messias, viria à Terra. Jesus está aqui para nascer na Terra e Satanás planeja destruir a criança de Cristo. A Bíblia nos diz em Apocalipse 12, versículos 4 a 5, e o dragão se pôs em frente à mulher que estava para dar à luz, para devorar o filho dela logo que nascesse. Então, quem é esse dragão, minha gente? Quem é ele?
é Satanás. E ele está diante da mulher que está pronta para dar à luz, para devorar seu filho assim que ele nascer. Quem é este filho varão, nascido da mulher? Ninguém menos que Jesus Cristo. A Bíblia diz: ela deu à luz um filho varão que regerá nações com vara de ferro. Então Cristo nasceria, nascido de uma virgem na manjedoura de Belém. Profecia após profecia no Antigo Testamento revela o nascimento de Cristo. Miqueias 5:2 revela o seu local de nascimento, que ele nasceria em Belém. Isaías 7:14 revela que ele nasceria de uma virgem. E o livro de Números revela que uma estrela guiaria os magos a este Cristo e ao seu local de nascimento. Seu nascimento foi previsto com antecedência. Isaías 61 prediz a vida e o ministério de Cristo. O Salmo 22 fala sobre a morte de Cristo e que ele seria crucificado e não apedrejado. A Bíblia, em Zacarias, diz que ele seria traído por 30 moedas de prata por um amigo, não um inimigo. Então Cristo, este menino nascido da Virgem, era o Cristo vivo, o Cristo divino. Jesus foi mais que um bom homem, filósofo ou mestre. Ele era o divino Filho de Deus. Ela deu à luz um filho que regeria as nações com vara de ferro. Ora, esta é uma expressão muito interessante, esta expressão, a vara de ferro. Na Bíblia, uma vara é um símbolo de domínio ou governo. Você se lembrará de que Moisés ergueu o cajado e o Mar Vermelho se abriu. Israel atravessou provavelmente 32 quilômetros de largura e mais de 40 metros de profundidade. Um milagre que Deus realizou enquanto eles passavam. Na Bíblia, a vara é símbolo de domínio. Lembra que Moisés jogou sua vara no chão e as serpentes egípcias foram devoradas pela vara que se tornou serpente para Moisés? É sempre um símbolo de poder. E quanto ao ferro, a vara de ferro. Uma vara de ferro é um símbolo de domínio inquebrável, todo-poderoso e invencível. Assim, quando Cristo nasce da Virgem, ainda que Satanás procure destruí-lo e Satanás tente tomar-lhe a vida, e em cada fase da vida de Jesus, Satanás tenha buscado aniquilá-lo, seja em seu nascimento, ao longo de sua existência ou no deserto da tentação, na cruz do Calvário. Mas Jesus, ele governaria com uma vara de ferro. Jesus é aquele que é inquebrável. Jesus é aquele que é todo-poderoso. Jesus é o invencível. Este Cristo que veio e habitou em carne humana, este Cristo que morreu na cruz do Calvário, este Cristo que ressuscitou dentre os mortos, este Cristo é o seu Cristo. Ele é o meu Cristo. Ele é o Jesus do livro do Apocalipse. Jesus enfrentou cada tentação que nós enfrentamos e saiu como vencedor. O tema do Apocalipse é que Jesus vence e Satanás perde. Satanás falhou em destruí-lo ainda criança, em derrotá-lo durante sua vida e em aniquilá-lo em sua morte. E porque Cristo triunfou, nós também podemos triunfar. Nas crises que estão vindo sobre este mundo, que irromperão como uma surpresa avassaladora, estamos seguros em Cristo. Nossa vida está ancorada em Cristo. A nossa vida está, com toda a certeza, sem qualquer possibilidade de nos perdermos eternamente quando estamos em Cristo. Em Cristo, ataques de Satanás não podem nos destruir. Cristo, onipotente e ressurreto, venceu Satanás. No episódio 1, Satanás é expulso, Jesus vence, Satanás perde. No episódio 2, Satanás tenta destruir Jesus quando criança, mas novamente Jesus vence, Satanás perde. Apocalipse 12:10. Ouvi uma grande voz no céu. Chegaram a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo. O que vem com o nascimento de Jesus? Note estas 4 coisas. A salvação chega por meio de Cristo, a força é encontrada em Cristo, o reino de Deus se manifesta em Cristo e o poder vem por intermédio de Cristo. Assim, quando Jesus nasce, você e eu alcançamos a salvação. Você e eu possuímos a força. Você e eu temos. O reino de Deus se manifesta em Cristo. Vivemos na glória desse reino de graça.
e o poder de Cristo já veio até nós. O Cristo que morre nos declara justos por seu sangue e o Cristo vivo nos justifica por sua intercessão. Quando Cristo morre por nós, a salvação é nossa como um presente. A graça, perdão e misericórdia são nossos quando Cristo morre. Jesus não é só o Cordeiro, mas o sacerdote vivo. E este Cristo que está vivo, este Jesus que está vivo, nos dá força, graça e poder. Note o que a Bíblia diz em Apocalipse 12, 11, sobre nossa vitória em Cristo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Agora, há 3 pontos que queremos analisar nesta passagem. Primeiro, eles o venceram. O que significa vencê-lo? A segunda coisa que veremos é pelo sangue do Cordeiro. Na prática, o que isso significa? E a terceira coisa é a palavra do seu testemunho. O livro dos testemunhos foi escrito. Isto é um livro. Testemunhos é um livro que foi escrito por Ellen White para a igreja. Testemunhos de graça e testemunhos de encorajamento. Ela escreveu a um jovem que havia se casado com uma mulher gravemente doente. E foi a esse jovem que ela dirigiu sua carta em um momento de grande dificuldade para ele. Disse-lhe: "Você se tornou extremamente deprimido." E foi exatamente isso que ela escreveu. Sua vida agora é miserável, cheia de maus presságios. Quadros sombrios surgem diante de você. A escuridão da incredulidade te envolveu, mas ninguém pode te ajudar tanto quanto você mesmo. Se você quer fé, fale com fé, esperança e alegria. Lembre-se do que diz Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e por mais o quê? Pela palavra do seu testemunho. Então, aqui, Ellen White, com grande discernimento espiritual, aconselha este jovem e esta jovem. Ela diz: se queres fé, o que fazes? Falas com fé. Se queres fé, o que fazes? Você fala com esperança, você fala alegremente. Em outras palavras, sabendo que Cristo triunfou sobre os poderes do inferno, sabendo que Jesus venceu os principados e potestades das trevas, vivemos na vitória de Cristo. Nós vivemos nessa vitória, pois Ele a tem sustentado para o nosso bem. Então não importa como nos sentimos, desanimados ou decepcionados, fracos, mas não clamamos em nossa fraqueza. Nós clamamos com fé, aprendendo pela fé a realidade viva de Cristo. Vivendo na crise da história da Terra, vivendo nos momentos finais da história da Terra, a escuridão nos envolverá, a situação mundial se tornará drástica, haverá um colapso econômico, haverá pandemias que devastarão o nosso mundo, teremos desastres políticos, haverá guerra, fome e pragas. Se olharmos para isso, ficaremos sobrecarregados e deprimidos. Mas olhando além do que é para o que será, olhando além do que é para aquele que é, então não olhamos para o que é, olhamos para aquele que é. Em Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, reside todo o poder. Ele verdadeiramente superou o maligno. Nossa fé se fortalece à medida que aceitamos a vitória de Cristo como nossa própria. Nossa fé se fortalecerá ao aceitarmos a vitória de Jesus Cristo em sua vida, em sua morte e em sua ressurreição, que foi por nós. Dessa forma, vivemos nessa conquista. Apocalipse 12:10 diz: "Então ouvi uma grande voz no céu." Nós o lemos, estamos analisando-o. Chegou a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. A salvação, força e reino do Cristo já chegou. Pois o acusador de nossos irmãos, Satanás, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus, foi expulso. Satanás, derrotado, foi expulso do céu. Satanás foi derrotado no céu, foi derrotado na cruz, mas ainda há esta batalha que se trava na terra. Há uma batalha pela mente, outra pelo coração e mais uma pela alma. Ela ainda se trava aqui. Lembrem-se do texto. Efésios 6:12 diz: "Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais." Nesta luta entre o bem e o mal, no conflito final da terra, estamos em uma batalha.
Satanás não desistirá fácil se estiver passando por uma. Luta agora. Se você está enfrentando uma crise em sua vida neste exato momento, se está travando uma batalha agora, se as forças do inferno parecem estar oprimindo você neste instante, estamos no meio de um conflito cósmico. Mas o mesmo Jesus que expulsou Satanás do céu, o mesmo Jesus que derrotou Satanás em sua vida, morte e ressurreição, esse Cristo todo-poderoso, ao você estender a mão para apreender pela fé, ao abrir seu coração para o seu amor e ser lavado por seu amor e graça, Jesus o sustentará. Jesus o libertará. Jesus possibilitará que os grilhões que te prendem sejam rompidos. A Bíblia diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram a vida até a morte, a palavra do seu testemunho. Nós declaramos a vitória em Cristo, quer sintamos essa vitória ou não. Mas o que significa? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Observe, o texto diz que o venceram. Não foram vencidos. Eles venceram. A vitória é nossa. Eles não são vencidos. Venceram. Não são derrotados. São o quê? Vitoriosos. Não são conquistados. São o quê? Conquistadores. Eles não perderam a batalha. Eles o que fizeram? Eles vencem a batalha. A palavra superar é um termo muito intrigante. Ela é chamada de nikao, que é a palavra grega. Vocês sabem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra nikao significa conquistar, prevalecer, triunfar, obter a vitória. Portanto, a palavra vencer na língua grega é uma palavra muito forte. Não é uma palavra fraca. Tem a ver com conquista, tem a ver com vitória. É uma palavra muito poderosa que indica que a vitória está garantida para quem está em Cristo, para quem tem a fé em Cristo, para quem possui a graça e o poder de Cristo atuantes em sua vida. Agora, em todo o livro do Apocalipse, esta expressão, o Cordeiro de Deus, é usada com frequência. A Bíblia diz: venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e não amaram a vida até a morte. Cordeiro de Deus é usado no Apocalipse. De fato, esta é empregada 28 vezes no livro do Apocalipse. Os números no livro do Apocalipse são bem interessantes e servem como palavras código para nós. No livro do Apocalipse, 4 representa a universalidade, os 4 ventos da bússola. Tem a ver com plenitude ou universalidade, cada direção da bússola. Toda nação, tribo, língua e povo. Isso é 4. No livro do Apocalipse, 7 indica a perfeição. Tem as 7 igrejas, selos, trombetas, os 7 Espíritos de Deus e o sábado do 7º dia, tudo no Apocalipse. 4 vezes 7 é 28, então no livro do Apocalipse, o que você tem é que Cristo é o Salvador universal como o Cordeiro de Deus. E Ele é o Salvador perfeito porque proporciona o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade e Ele superou perfeitamente os poderes do inferno. Agora veremos uma das passagens do livro do Apocalipse que falam de Jesus como o Cordeiro de Deus. Em Apocalipse 5:6 está escrito: e olhei e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. É um local muito estranho para se encontrar um cordeiro que foi sacrificado. Você olha para o céu e lá você contempla este cordeiro que foi sacrificado. E todo o céu está adorando com 7 chifres e 7 olhos. Na Bíblia, chifres são símbolo de poder. 7 chifres de poder perfeito. Olhos são símbolo de sabedoria. Então Cristo está ali, este cordeiro morto no céu, perfeitamente sábio ao implementar o plano de nossa salvação por sua vida e morte na cruz e por seu ministério sacerdotal com poder para vencer Satanás. E os 7 Espíritos, o ministério do Espírito Santo, trazem o poder e a sabedoria de Cristo para a nossa vida. Então aqui você tem o Cordeiro de Deus diante do próprio trono de Deus, este Cordeiro morto.
Agora, quando João vê esse cordeiro morto no céu, ele vê um rolo que é aberto, e esse é o rolo, claro, do julgamento. E ao presenciar isso, ele questiona: quem é digno de abrir o pergaminho? E João não encontra ninguém capaz de abri-lo e começa a chorar, pois compreende que se ninguém puder abrir o pergaminho, todo o universo estará completamente arruinado. O planeta Terra inteiro estará perdido. E então ele vê o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Você lembra do que João disse ao batismo de Jesus em João 1,29? Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. No original, tira significa carrega os pecados do mundo. Então Jesus tira o nosso pecado, tira a nossa culpa, tira a nossa vergonha, tira a nossa condenação. Ele tira o domínio do pecado sobre nossa vida. William Barclay, comentarista bíblico, coloca assim: o perdão que há na cruz não deixou a Satanás, o acusador, nenhuma acusação possível a fazer. Satanás, o acusador, não tem mais nenhuma acusação possível, por causa do sangue do Cordeiro. Eles o venceram, Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O que isso significa? Significa que na morte de Cristo na cruz, as forças do inferno foram derrubadas. Satanás foi derrotado. O perdão e a liberdade da culpa são nossos. Não há condenação em Cristo Jesus. Amo o que Charles Wesley diz: ergue-te, alma, ergue-te, lança fora teus medos. O sacrifício em meu favor aparece. Diante do teu trono, meu fiador está. Meu nome está escrito em suas mãos. Você e eu temos um Cristo que morreu, viveu por nós, e um Jesus que está no céu por nós. Levanta-te, minha alma, sacode teus medos culpados. O sacrifício sangrento em meu favor aparece. Se você veio a Cristo e aceitou seu sacrifício na cruz e é seu filho, seu lugar no céu já foi assegurado por meio da sua vitória. Você possui um passaporte para o céu por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Efésios 2:6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora na terra, habitamos nestes corpos insignificantes, tão sujeitos a doenças e enfermidades. Nós habitamos na terra com todos os seus conflitos e incertezas, mas pela fé habitamos nas regiões celestiais com Cristo. E estamos lá hoje, tão verdadeiramente pela fé, como se vivêssemos lá, porque Jesus garantiu o nosso lugar ali. Sabe, há algum tempo, eu estava vindo de um país do Oriente Médio e como viajo muito, geralmente tenho 2 passaportes americanos. Um dos meus passaportes havia vencido. Eu havia esquecido que tinha um carimbo de Israel em um deles, e era esse que eu usava. Eu estava saindo daquele país do Oriente Médio que não tem relação diplomática com Israel. Se você tem passaporte israelense e sai de lá, é problemático e eles vão te deter, eles vão te segurar. Então eu saía do país e cheguei ao controle de passaportes. O segurança pegou meu passaporte, começou a folheá-lo e disse: carimbo de Israel. Eu não disse nada. Selo de Israel. Ele não parecia nada amigável, nem um pouco amigável. E eu disse: ah, sim, é um carimbo de Israel. Ele disse: espere. Voltou, falou com seguranças, retornou. De novo, carimbo de Israel. Sim, é. Eu viajo internacionalmente e para vários países do Oriente Médio. Comecei a listar todos os países que visito: Turquia, Jordânia, Egito e por aí vai. Ele disse: carimbo de Israel. Eu disse: sim. Ele foi à polícia e meu coração acelerou. Ele voltou e pensei: vou à polícia. Ele me devolveu o passaporte e disse: pode ir agora. Não precisou dizer 2 vezes, saí correndo, sabe? Então, mas eu tinha o carimbo errado no passaporte. Foi bem diferente dessa vez. Ao retornar aos Estados Unidos, entreguei meu passaporte americano ao oficial de segurança responsável pelo controle de passaportes. Ele pegou meu passaporte e sorriu. Bem-vindo ao lar. Qual a diferença? Eu era um cidadão do Zeuá. Eu tinha passaporte para entrar. Por Jesus Cristo e seu sangue, você tem um passaporte para a eternidade. E Jesus te diz: bem-vindo, meu filho.
Você pertence aqui em Cristo e através de Cristo e por causa de Cristo. Você pertence aqui. Nós não somos mais estrangeiros ou forasteiros, mas somos cidadãos do reino através de Cristo. A acusação de Satanás contra Deus era que ele era um ditador, um tirano que não cuidava de suas criaturas. Mas na cruz, na vida, morte e ressurreição de Cristo, as acusações de Satanás foram respondidas. Nós temos um Salvador que nos proporcionou uma porta completamente aberta para a entrada no céu. Na cruz, o amor triunfa sobre o ódio, a justiça triunfa sobre a injustiça, o bem triunfa sobre o mal. Napoleão disse uma vez a seus soldados: Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos grandes impérios. Mas de que dependia nossa genialidade? Na força. Mas Jesus, ele sozinho, estabeleceu seu império sobre o amor. E até os dias de hoje, milhões morreriam por ele. Existe um reino que não é deste mundo, fundado na graça de Cristo e no amor de Cristo, e o livro do Apocalipse convida você a entrar nesse reino para experimentar essa graça, para experimentar esse amor. E Jesus diz a você e a mim hoje, Mateus 28, 20, Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Cristo caminha conosco através das trevas deste mundo e no conflito cósmico, no conflito final da Terra, 3 mensagens cósmicas falam aos nossos corações. É-nos dito que Cristo está conosco. Cristo se revela em seu amor, graça, bondade e misericórdia. No primeiro episódio há uma batalha nos céus. Satanás é expulso do céu. Ele não prevalece. No segundo episódio, Satanás concentra sua atenção em Cristo aqui na terra e busca destruir Jesus. Jesus vence e Satanás perde. Cristo morre, ressuscita e vive no céu. Episódio 3, Satanás ataca o povo de Deus na Idade Média. Séculos se sucedem e lá na Idade Média encontramos este longo período conhecido como o período das trevas. Apocalipse 12, 6 diz: Então a mulher, quem é a mulher? Na profecia bíblica é a igreja. Ela fugiu para o deserto, onde lhe foi preparado por Deus um lugar para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Agora, o que eu quero que você observe aqui é o seguinte: que para cada ataque que Satanás lança, há um lugar divinamente preparado por Deus. Toda vez que Satanás ataca você, toda vez que Satanás tenta destruir sua vida, Deus preparou um lugar de refúgio para você. Deus preparou um lugar de segurança para você. Jesus já derrotou Satanás. Apocalipse 12 e todo o livro, Jesus vence, Satanás perde. Voltemos ao texto. A mulher, a igreja, foge para o deserto, onde Deus prepara seu sustento por 1260 dias. Em Apocalipse 12, 13 diz: Quando o dragão foi lançado à terra, perseguiu a mulher. Quem é a mulher? A igreja que gerou o filho varão. Quem é o filho varão? Jesus. Assim Satanás tentou destruir Cristo no céu, foi expulso. Tentou destruir Cristo ao nascer, mas não conseguiu. A mulher recebeu 2 asas de águia para voar ao deserto, onde é nutrida por um tempo, tempos e metade de um tempo longe da serpente. O 6º versículo e este falam do mesmo período, 1260 anos. Note o que acontece com a igreja no deserto, ela é nutrida. Cada vez que o diabo tenta te atacar, cada vez que ele tenta te destruir, toda vez que você atravessa seu deserto de escuridão, Deus tem um lugar preparado para você. Mas ele não só preparou um lugar seguro, mas te nutrirá lá. Você crescerá espiritualmente na escuridão, mesmo enfrentando o trauma de um divórcio. Você pode se sentir solitário, derrotado e desanimado. Pode ter perdido o emprego e estar enfrentando um desafio econômico em sua vida. Você pode estar passando por um momento difícil, com hábitos ruins e desencorajado. O Cristo do Apocalipse fala com você agora. Quem quer que você seja, onde quer que esteja, Jesus está te dizendo:
No deserto da sua vida, na escuridão da sua vida, eu vou nutrir sua alma. Nunca perdi para Satanás e não vou perder a batalha na sua vida. E esses 1260 anos, a profecia bíblica usa linguagens codificadas, assim como os decifradores em Bletchley Park, com Alan Turing, que decifraram os códigos alemães Enigma. Deus usa linguagem codificada no livro do Apocalipse. Ele fala sobre bestas ou reinos que surgem do mar. Ele fala e nós as estudaremos nesta série. Por isso, não perca nenhuma dessas apresentações. Mas quando ele fala desses 1260 dias, ele usa linguagem codificada, um período profético. Agora, alguns estudiosos, até mesmo não cristãos, falam de um período das trevas. E nesses 1260 dias, há linguagem codificada. Seriam estes dias literais? O que a Bíblia diz? Números 14:3 diz: segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, para cada dia levareis vossa iniquidade por 1 ano, ou seja, 40 anos. Lembram-se da história. Israel espiou a terra por 40 dias, e Deus predisse que eles vagariam pelo deserto por 40 anos. Na Bíblia, é o princípio dia-ano. Um dia profético equivale a 1 ano literal. Agora, nem toda vez que a Bíblia usa a palavra dia, isso significa ano. Um dia é um dia na Bíblia. Mas, ao ver o simbolismo profético de bestas em um capítulo simbólico, aplica-se o princípio dia-ano. Ezequiel 4:6, novamente. Eu te dei um dia por um ano. Então, em Apocalipse e Daniel, há impérios. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Vocês já estudaram. Há divisões romanas. Depois, o longo período da Idade das Trevas. A Idade das Trevas iniciou com a união Igreja-Estado romana. A Igreja romana havia expulsado as últimas tribos bárbaras e as havia derrotado especificamente os ostrogodos de Roma naquela época. A maioria dos estudiosos vê os 1260 dias proféticos começando em 538 d.C., levando a 1798. O que ocorreria nesse período? Na Idade Média, 2 Coríntios 4, versículos 8 a 9 diz: somos oprimidos, mas não destruídos, confusos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Durante aqueles 1260 anos, a Igreja e o Estado se uniram e o povo de Deus foi perseguido e oprimido. O poder grandioso da Igreja perseguiu aqueles que não concordavam. Mas, como diz a Bíblia, foram muito pressionados. O povo de Deus foi pressionado, não esmagado, perplexo, não desesperado, perseguido, não desamparado, abatido, não destruído. Deus o preservou nesse período. Em 1798, Napoleão enviou Berthier ao sul. Em 20 de novembro de 1798, capturaram o Papa Pio VI, que morreu cativo. Durante todo esse longo período de perseguição, o que realmente aconteceu? O povo de Deus foi vitorioso. A luz da verdade não foi completamente extinta. 4 passagens em Apocalipse 12 que dão o tom das 3 mensagens. No episódio 1, Cristo vence, Satanás perde, anjos maus expulsos do céu não prevalecem. No episódio 2, Jesus vem, nasce um bebê em Belém. Satanás reúne as forças do inferno para destruí-lo. Jesus vence, Satanás perde, Cristo morre. A salvação é sua, é minha. O reino de Deus chegou. Jesus. Ele vive como nosso sumo sacerdote. Jesus vence, Satanás perde. Episódio 3, longo período de trevas. Igreja e Estado se unem. Povo de Deus perseguido, a verdade não se apaga. O povo de Deus não é destruído por completo. Eles vencem neste período das trevas. Durante toda a Idade Média, Deus sempre esteve com seu povo. Ele nunca os abandonou. Mas note esta declaração em O Desejado de Todas as Nações, página 679. Cristo se alegrava por fazer mais por seus seguidores do que podiam pedir.
Ele falou com segurança, sabendo que um decreto fora dado antes de o mundo ser feito. Ele sabia a verdade. Com a onipotência do Espírito Santo venceriam o mal e o estandarte manchado de sangue tremularia triunfante sobre seus seguidores. Ele sabia que a vida de seus discípulos de confiança seria como a sua, uma sucessão de vitórias ininterruptas, não vistas como tal aqui, mas reconhecidas como tal na grandiosa eternidade. Uma sucessão de quê? Vitórias ininterruptas. Sua vida pode ser uma de vitória, você está do lado vencedor. Episódio 4. Satanás atacará o povo de Deus dos últimos dias, e esta série se concentrará nas 3 mensagens angélicas. Mas o estudamos. Satanás atacará o remanescente, mas Jesus vencerá. Ele perderá. Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se. Irado significa furioso. Quem é o dragão? Satanás. E ele vai para a guerra. Satanás guerreou no céu, tem feito através dos séculos e fará contra o povo de Deus dos últimos dias e sua igreja remanescente. Ele fez guerra ao restante de sua descendência, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus nos últimos dias da terra. Deus terá um povo, um movimento divino do destino, um povo comprometido com Cristo, totalmente entregue a Ele e que o ama acima de tudo. E por amor, eles obedientemente guardarão seus mandamentos. A pergunta na grande controvérsia entre o bem e o mal é: a quem pertence nossa lealdade? Quem tem a sua lealdade neste momento? Você está totalmente entregue a Cristo? Você está do lado vencedor? Jesus nunca perdeu uma batalha contra Satanás. Ele não perderá no conflito final. Você e eu podemos estar do lado vencedor. Embora haja opressão, perseguição e desafios, Cristo jamais nos deixará ou abandonará. Lembro-me da história de Dan Crawford. Os africanos o chamavam de Kangavantu, que significa ajuntador de pessoas. Ele foi um dos seguidores ou protegidos de Day Livingstone. Nasceu em 7 de dezembro de 1870, faleceu em 23 de junho de 1926. Dan Crawford foi uma poderosa testemunha de Cristo. Ele viajou para os confins da terra, entrou nas selvas e áreas primitivas da África e compartilhou Jesus. Uma vez, enquanto dormia, bocejou, bateu numa mesa e fez um corte terrível no braço. Em seu diário, escreveu: "Esta semana sofro de grave deficiência. Meu braço esquerdo está envenenado. Este veneno me apunhala forte, mas estamos nas mãos de Deus e tudo está bem. Angustiante poderia ter sido evitado, mas dormi profundamente em minha toca. Isso me fez esquecer completamente o iodo, que é a panaceia da minha vida. Dizer que é angustiante é apenas para lembrar que é a grade que produz as terras sorridentes de milho, e isso explica que nos gloriamos na tribulação, versículo. Mas será que o fazemos? Adeus, queridos amigos. Nos encontraremos na aparição em excelente glória." Dan Crawford morreu lá na África. O seu corpo encontra-se sepultado a pouca distância do Lago Muru. Ele está lá na República Democrática do Congo, enterrado ao lado de outros missionários. E ao morrer, ele escreveu algo pouco antes de sua morte na primeira página de sua Bíblia. Eu escrevi na primeira página da minha Bíblia. Isso mostra que podemos enfrentar desafios, dificuldades e tristezas, mas estamos do lado vitorioso. Note o que ele escreveu: "Não consigo fazer isso sozinho. As ondas quebram rápidas e bem altas. A neblina e a névoa se estabelecem, a luz se apaga no céu, mas eu sei que no final nós também vamos vencer. Jesus e eu. Um covarde, obstinado e fraco, eu mudo com o céu em constante transformação. Hoje sou tão forte e corajoso, mas amanhã sou fraco demais para tentar. Mas ele nunca desiste. E no final das contas, nós também triunfaremos, Jesus e eu."
Este mundo está se encaminhando para uma crise tremenda. Uma crise de proporções epidêmicas que você e eu dificilmente podemos compreender. Tudo o que pode ser abalado será abalado. As instituições nas quais um dia tivemos confiança cairão. Antes da vinda de Jesus, há somente uma coisa que o fará seguir em frente. E essa é a confiança e a fé nele. E não só enfrentaremos uma crise no fim dos tempos, mas muitos de nós já a enfrentam hoje. Crises que nós mesmos somos incapazes de resolver ou lidar. Jesus lhe diz agora: meu filho, eu nunca perdi uma batalha para Satanás até hoje. Eu nunca perdi um único conflito sequer com o maligno. E eu contigo. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Eu estou aqui por você. Você irá agora mesmo estender a mão para ele? Você irá agora mesmo abrir seu coração para ele? Você dirá a Jesus: eu sou teu. Eu não quero brincar de joguinhos. Cada anjo no céu teve que tomar uma decisão. Nos dias de Jesus, homens e mulheres tiveram que fazer uma escolha. Na Idade Média, eles foram levados a fazer uma escolha. E nos últimos dias da história da Terra, todo ser humano será levado a essa escolha enquanto oramos. Gostaria de dizer: Jesus, eu sou teu, totalmente, completamente, absolutamente teu. Oremos. Pai Celeste, muito obrigado pelo Cristo que vive. Agradecemos por estarmos do lado vitorioso. Obrigado, porque derrotaste Satanás no céu, na terra, nos dias de Cristo. Tu o derrotaste na Idade Média. Tu o derrotaste em cada era da história. Jesus, tu és o Senhor vitorioso e serás vitorioso em nós. Entregamos nossas vidas a ti agora. Faze por nós o que não podemos, que por Cristo, por causa dele, sejamos vencedores. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu amigo. Anseio te ver na próxima vez, enquanto exploramos mais profundamente essas mensagens, o conflito final da Terra e as 3 mensagens cósmicas. Não percas nenhuma dessas apresentações. Na próxima vez, entraremos no livro do Apocalipse, no seu capítulo 14, e lá daremos início à discussão do tema da colheita final da terra. Permaneçam conosco. Convide os seus amigos para assistirem a esta série com você. E hoje, saia com a completa certeza de que a sua mão está sob a poderosa proteção do Cristo vivo. Amém.